Aleluia. Quantos receberam, digam amém. Sente-se no seu lugar, repete comigo: a expectativa de Jesus. Agora nós vamos então encerrar o Reencontro 2025 Expectativa. Então, a expectativa de Jesus. Qual é a expectativa de Jesus? Encontrar fé na terra. Vamos repetir? Eu digo a expectativa de Jesus e você fala assim: encontrar fé na terra. Quem entendeu diz amém? Amém. A expectativa de Jesus. A expectativa de Jesus. Essa é a expectativa de Jesus, encontrar a fé na terra. Todos nós já sabemos que essa é a expectativa de Deus, porque a nossa expectativa é ter, é conquistar, é vencer, a nossa expectativa é receber, mas a expectativa de Deus é que nós creiamos nele. Diga: eu creio. A nossa expectativa é receber, a expectativa de Deus é que nós acreditemos e confiemos naquilo que Ele está dizendo. Por isso Ele abençoa aquele que confia nele, e a bênção ela é retirada daquele que confia única e exclusivamente na força natural, na força do seu braço. Por isso Deus nos desafia o tempo todo a acreditarmos que Ele vai fazer. E qual é a base dessa fé? É a palavra. Por isso nós lemos aqui e declaramos e falamos e pregamos. Por quê? Porque a fé ela vem pelo ouvir. Repete: ouvir. Ouvir a pregação da palavra de Cristo, a pregação da palavra da graça, do favor de Deus. Sabe, os abençoados, eles são agraciados, não porque eles são fortes, são melhores, têm mais poder ou coisas desse tipo, mas porque eles continuam crendo, apesar da adversidade, ele continua crendo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Sabe, Deus não nos abençoa por méritos. Às vezes, eu vou falar um pouquinho sobre isso nessa noite, a gente tem dificuldade de orar, porque a gente conhece muito bem, você sabe muito bem quem é você, eu sei muito bem quem eu sou, nós nos conhecemos melhor do que qualquer outra pessoa, e a gente sabe o quanto de incerteza, de insegurança, de ansiedade, de falta de fé, talvez até mesmo de pecado nós tenhamos cometido. E aí como é que eu vou orar a Deus? E isso é um engano muito comum. Deus não nos ouve nos nossos méritos, Deus nos ouve nos méritos de Jesus. Diga: Jesus. Mas isso é utópico. Diz o nécio em seu coração: não a Deus. Utópico é não acreditar que Deus vai fazer exatamente o que Ele prometeu que faria. Eu creio muito nisso. Então, dentro desse tema, dentro dessa palavra, dentro desse reencontro, vamos encerrar agora dizendo uma coisa uns para os outros. Diga para quem está ao seu lado: nunca desista de orar. Diga isso a 3 pessoas: nunca desista de orar. Isso, nunca desista de orar. A oração é uma manifestação de fé. E vou lhe dizer mais uma coisa: não vá orar simplesmente como se fosse a hora de tomar o remédio. Então você precisa tomar um remédio para pressão. Não, você não precisa disso. Mas você precisa tomar o seu energético, a sua vitamina. Então você vai orar como se aquilo ali fosse uma obrigação. Não. Sabe, assim como o Leão falou a respeito da oferta, nós não oramos para abençoar Deus, nós oramos para sermos abençoados por Ele. Tudo isso é fruto do favor e da graça. É uma oportunidade que Ele nos dá de termos um relacionamento com Ele. Então, não é no seu mérito, é na dependência de Jesus. Nunca desista de orar. E eu vou contar para vocês uma parábola que expressa exatamente qual era a expectativa de Jesus para nós. Jesus conta essa história. A expectativa dele, repete comigo assim, é orar e continuar orando sem nunca desistir. Agora eu vou repetir: 2 coisas afastam a gente da bênção. A primeira delas é confiar nos nossos esforços, é ir a Deus no seu merecimento. Então, se você se comportou bem aquela semana, você tem força para orar. Essa semana vai ser uma semana de derrota para você diante de Deus, porque o seu mérito, por melhor que você seja, nunca será o suficiente. Um outro erro, que é exatamente o contrário desse, mas também é um erro, é se considerar tão culpado, tão miserável, tão ruim, que não merece a bênção de Deus. Querido, ninguém merece a bênção de Deus, nós a recebemos pela fé naquilo que Jesus fez. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Esse é o favor de Deus, é o favor imerecido, é a graça de Deus que nos alcança e que é abundante na nossa vida. Olha a parábola, Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8, diz assim, vamos juntos?
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, é uma história, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, digo orar sempre, e nunca desanimar. Ele disse assim: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Qualquer coincidência ou qualquer semelhança é mera coincidência. Quem me entendeu diz amém. Não vou explicar, porque nós estamos no YouTube. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, em certa cidade havia um juiz iníquo, perverso, que ele não se importava com ninguém, não se importava com Deus, não se importava com os homens. Versículo 3 diz assim: e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar mais. E o Senhor continuou, Jesus continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se o juiz injusto, o juiz iníquo, ele fez justiça àquela mulher, sendo injusto e sendo iníquo, será que Deus, o trono de Deus está baseado em justiça e em verdade? Será que ele não vai fazer justiça? É o que Jesus pergunta. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo. Quem está dizendo? Quem está dizendo? Jesus. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Qual a expectativa de Jesus? É que quando ele voltar, e ele está voltando, ele consiga encontrar fé na terra. E eu digo a você, sem medo de errar, que todo crente que ora, ele ora porque tem fé, porque ele não é maluco, ele não está falando com um ser imaginário, ele não está falando consigo mesmo. Uma vez o cidadão foi no médico e perguntou para o médico, diante da sua crise de estresse, de ansiedade e dos ansiolíticos que ele tinha que tomar, se fazer oração iria atrapalhar ele. E o médico disse para ele assim: olha, meu amigo, pode orar, porque a oração vai acalmar você. Aquele médico está certo? Não, antes que você pense que está. A oração não é feita para acalmar, a oração é feita para quem crê acessar o coração de Deus. A oração resolve, a oração não acalma, sabe? A oração resolve o problema. Por isso Jesus diz: ore e continue orando. E se um juiz perverso e iníquo, por causa da insistência, ele atende aquela mulher, uma mulher, preste atenção, ela não tinha influência nenhuma, ela só buscava justiça para a sua causa. Todos os dias ela estava lá, ela não tinha um advogado, ela não contratou um advogado para entrar com petições e outras coisas mais, ela não tinha nada, mas ela apenas insistia. E por que ela insistia? Porque ela tinha fé de que Deus ia julgar a causa dela, ia fazer aquele juiz julgar a causa dela. Sabe, tem muitos crentes que desistem, às vezes porque não se acham merecedores daquela situação. Mas eu quero dizer algo para você. Nós temos um advogado. O nosso advogado é Jesus. Vou contar uma história. Uma determinada irmã, ela tinha muita dificuldade para casar. Também, qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos deixar isso bem claro. Ela tinha... estou dizendo que eu não estou falando para ninguém especial. Ela tinha uma história verídica. Ela tinha muita dificuldade para casar. Mas ela tinha tanto complexo de inferioridade que todas as vezes que ela entrava num relacionamento, ela se sabotava. Ela sabotava o relacionamento porque no seu íntimo ela não achava que era merecedora de ser feliz numa vida familiar e num casamento. E os seus namoros, os seus relacionamentos não duravam mais do que meses. Até um dia que ela foi fazer um gabinete, eu ia dizer uma consulta, força do hábito, com o pastor, e o pastor colocou isso, teve uma revelação de Deus, uma iluminação, e colocou isso para ela. E ela começou a compreender que os nossos relacionamentos, a nossa vida, ela não é baseada naquilo que nós somos, no nosso merecimento. Eu costumava brincar com a minha esposa, essa coisa linda que está aqui na minha frente, de como ela é sortuda porque ela me encontrou. Que eu sou bom demais para ela.
Aí outro dia eu estava ouvindo o pastor Luiz, eu levei uma... Porque quando você se acha bom demais, você está a um passo de destruir aquilo que Deus deu para você. Porque você está confiando na sua bondade, na sua capacidade. Eu não estou dizendo que você é um incapaz, mas o Senhor abençoa muito além da nossa capacidade. Mas também não vou dizer que eu sou um coitadinho para você não, hein? Esquece isso. Aquela mulher, depois que ouviu isso e recebeu aquilo no coração, em 1 ano ela estava se casando. Repete comigo assim, 1 ano. Quem tem ouvidos? Jesus insistia com isso. Aquela mulher não tinha ninguém que representasse ela não tinha nenhum tráfico de influência, ela não tinha dinheiro, ela não tinha recurso, a única coisa que ela tinha era fé. E uma fé que fazia ela insistir. Eu estou dizendo isso porque é um desafio, a expectativa de Deus é que você insista nas causas e nas bênçãos que Ele já entregou para você. Que você desista, sim, de ficar lutando com as suas forças somente, porque Deus abençoa, Deus é que dá a bênção, é que dá o crescimento, é que faz prosperar, é que traz a saúde, é que traz a cura, é que julga a sua casa. E aí Jesus ele completa aquela situação dizendo, olha, será que quando eu voltar, porque ele estava indo, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Se Jesus voltar hoje, ele vai encontrar alguém com fé aqui, diz amém. Sabe, normalmente nós vamos dizer que sim, mas a nossa fé, ela é provada quando vem a situação difícil, o dia da tribulação. Então ali eu preciso crer, diga crer, e continuar crendo. A expectativa de Jesus é que você nunca deixe de orar. Então assim, mesmo que você esteja sozinho, que você não consiga ver a ajuda, que você não consiga ver uma possibilidade, a fé ela se manifesta exatamente no dia da necessidade extrema. Mas quando você começa a desenvolver essa fé no seu coração, você vai perceber que não precisa ser assim. Você não precisa estar no dia da necessidade extrema para Deus ouvi-lo, para Deus abençoá-lo, para Deus resgatá-lo. Não precisa esperar romper, não precisa chegar no dia 9, Dudu, para poder resolver o problema do dia 10, não precisa chegar no dia 10 para resolver o problema do dia 10, sabe, às vezes Deus permite que isso aconteça só para provar a gente, mas a gente crê e continua crendo, a gente fecha a gaveta da vida e sabe que Deus vai nos abençoar. E eu quero dizer sobre você e sobre a sua família, que o tempo da provisão e da prosperidade de Deus está vindo sobre você. Hoje de manhã, o pastor Jefferson estava ministrando a respeito da verdade de Gideão, e eu estava lá trabalhando e ouvindo. Eu nunca demorei tanto tempo para escrever um texto, porque eu ouvia com o ouvido e escrevia outra coisa, daqui a pouco eu estava escrevendo o que ele estava dizendo, mas não é isso, opa, peraí, eu tenho que escrever o que eu tenho que escrever. E no final ele levantou uma oferta, e eu fiquei nervoso, eu fiquei ansioso. Já ficou ansioso para entregar uma oferta? Não, né? Pois é, devia. Eu fiquei ansioso para entregar uma oferta, porque uma oportunidade daquelas, a gente não pode perder. Eu não fui no reencontro, lamento. Mas quem estava lá, uma oportunidade daquela não pode perder. A gente não deve perder um evento, um reencontro como esse. Quando é que vai ter outro? Igual a esse, não vai ter mais. E às vezes por causa de um esforço, um dia de trabalho, R$200 que vai pagar. Viu o testemunho, né? Como é que Deus forneceu o sustento, a condição para o irmão ir. E ele não é o único caso, não, teve outros casos aí no prédio, em outros prédios. O que eu estou querendo dizer para você é que a gente precisa crer e continuar crendo, porque Deus ele quer fazer algo extraordinário em nós, mas a expectativa dele qual é? Que a gente confie nele. Vira para quem está ao seu lado, diga, confia no Senhor. E não precisa chegar no extremo, não. Eu já estou no extremo, confia no Senhor. Mas eu não estou no extremo, então começa a confiar agora. Vai ser melhor para você. Quem está me entendendo diz amém? E sabe, então precisa ser no extremo. Você deve confiar em Deus antes que a crise chegue. Deus sempre estará lá. Sabe, não importa quem você é, não importa se você tem um título, não importa se você tem posição, não importa se você tem recursos ou não tem nada disso, isso não é importante para Deus, o importante é que você creia no Filho de Deus. Olha só o que diz Marcos capítulo 9, 17 a 27, diz assim, um homem no meio da multidão. O que é um homem no meio da multidão? Vou dizer para você, é qualquer um, não é isso?
Qualquer um é um homem no meio da multidão, é uma mulher no meio da multidão, é qualquer pessoa. Então qualquer pessoa, um homem no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanha, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Então eles trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, quem viu Jesus? O espírito maligno, imediatamente causou nele uma convulsão, no menino uma convulsão. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim, e o pai disse: desde a infância. Respondeu a ele, o pai respondeu, 22, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Gente, isso não é brincadeira, isso aqui não é uma parábola. O diabo ele vem de fato para matar, para roubar e para destruir. Mas, disse aquele pai para Jesus: se podes fazer alguma coisa. Nós somos religiosos, né? Nenhum de nós vai dizer para Deus isso, ou para Jesus: se o senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Quem vai dizer isso? Ninguém diz. Mas não diz isso porque crê, diz isso porque é religioso e conhece o texto e sabe que é um grande mico. Então não diz, mas também não crê. Por isso Jesus, no meio dessa conversa com o pai, ele diz assim, ele chama aquela geração aonde ele estava de geração incrédula. Ele não chama de geração pecadora, de geração adúltera, de geração homicida, de geração isso ou geração aquilo. Ele chama de geração incrédula, porque tudo que Deus espera de nós é que nós creiamos nele, porque se você crê certo, você vai viver certo. Agora, se você crê errado, você vai viver errado. Então a vida de erro, a vida de pecado, a vida distante de Deus, ou a vida na força do braço, de uma luta interminável para conquistar, para conseguir, para vencer sem Deus. Muita gente vence sem Deus, trabalha até X anos para ganhar dinheiro, e ganha dinheiro, e depois o resto da vida vai gastar o dinheiro que ganhou, para poder tentar voltar, recuperar e ter a saúde que perdeu. A bênção de Deus ela é completa. Deus não abençoa o seu negócio para fazer a sua família ser destruída. Deus não abençoa o seu negócio para fazer você perder a saúde por causa dele. Deus não abençoa o seu negócio, eu estou falando de negócio, podemos falar de outra coisa qualquer, e você perdeu o seu relacionamento, a sua convivência com seus filhos. Deus não faz isso. Deus, quando abençoa, Ele abençoa o trabalho das suas mãos. Feliz serás, bem sucedido em tudo aquilo que você tiver e tudo aquilo que você fizer. Essa é a bênção de Deus, é isso que nós temos que buscar. E Jesus estava dizendo, geração incrédula, porque não conseguia acreditar. O nosso grande bloqueio com Deus é não conseguir acreditar naquilo que Ele fala. Acabou de ver um testemunho aqui. Até Deus virar essa chave. Quando a chave vira, o milagre acontece. Gente, e Jesus continua dizendo assim, até quando eu vou ter que suportar? E a gente fica pensando, puxa, Jesus é grosso. Ele tem que me suportar. Não seria nada demais eu dizer isso para você, né? Jesus tem que suportar a gente, né? Mas o que ele está dizendo aqui é que ele tem que dar suporte. Por isso ele diz, o Filho do Homem, quando voltar, porque estava chegando a hora dele ir, mas ele vai voltar. E nesse lapso de tempo, daquela frase, daquele dia, 2000 anos atrás, até o dia que ele voltar, e esse dia está chegando, ele não vai estar mais aqui para dar suporte. Então, se você tem um filho que está endemoniado, você não vai conseguir ir a Jesus. Se você tem um problema financeiro, você não vai conseguir ir a Jesus fisicamente. Ele não está aqui, mas nós estamos aqui. Mas tem uma coisa ali, aquele pai não levou diretamente a Jesus, primeiro levou os discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada, porque na força do braço a gente não consegue fazer nada. Nós não somos crentes papagaio. O que é o crente papagaio? O crente papagaio é aquele que, olha, o pastor disse, aí você repete. Isso não vai garantir
o seu milagre, a sua mudança. Mas você precisa crer no coração. Ouvir e crer e falar. Vamos repetir? Ouvir, crer e falar. Mas ouve. Você mesmo. Não é ouvir, né? Mas escutar. É você mesmo. E se você não se convence, ninguém vai convencê-lo. Por isso essa palavra, a palavra de Deus, ela é tão importante para mudar a história. E Jesus está dizendo: até quando que eu vou dar suporte para vocês? Eu vou embora para o céu, vocês vão ficar sozinhos. Geração incrédula, vocês precisam aprender a acessar o poder de Deus, a trazer o reino, a ver o mover. É isso que ele está dizendo. E aí ele conclui dizendo: será que quando eu voltar, porque ele vai voltar, eu vou encontrar o quê? Fé na terra. Será que as nossas crises, os nossos problemas, não é porque está faltando fé? E fé não é fruto de esforço. Eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer. Isso é qualquer coisa, menos fé. Fé é rendição. Repete, rendição. Fé é se render à soberania de Deus, ao poder de Deus, à palavra de Deus. É você declarar a palavra em cima da situação. A gente tem uma situação muito difícil no Brasil. O que eu fiz aqui na oração para gerar fé? Eu joguei a palavra de Deus contra a situação que a gente está vivendo e disse que o justo não teme más notícias. Então, quando você vê uma notícia ruim, aquilo dê medo em você, dê ansiedade em você, você sabe que lá no Salmo 112, no versículo 7, no versículo 6, diz lá: o justo não teme más notícias. Aí a sua consciência vai te acusar e vai dizer: você não é justo. Mas sim, você é filho de Deus, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é justo porque Jesus te fez justo, Ele levou a sua culpa, Ele levou o seu pecado, e Deus declarou você justo. E o justo, diga: eu sou justo e não temo más notícias. Más notícias do médico, do resultado do exame, da situação política, da situação econômica. Hoje a minha linda esposa, uma irmã procurou ela lá, chorando aos prantos porque queria falar com ela. É uma irmã muito durona. Imagina que ela ficou preocupada, porque pessoas duronas não ficam chorando à toa. Mas o que é chorar à toa? Às vezes o chorar à toa para mim é algo tão profundo, tão dolorido, tão complexo na vida de alguém, que a gente precisa dar aquela atenção, dar aquele ouvido, dar suporte, diga suporte. Tinha fila para poder tratar com ela, mas chegou a vez da irmã, e ela estava ansiosa, nervosa, porque o que podia ser? Podia ser uma coisa grave, está acontecendo alguma coisa. Sabe, os nossos olhos às vezes não é uma coisa grave, mas nos olhos da pessoa é uma coisa tão grave. E tudo que a pessoa precisava dizer era falar. Diga falar. A confissão não vai fazer Deus perdoar o seu pecado. Ele já perdoou o seu pecado. Mas às vezes a confissão não é a confissão do pecado, mas a declaração do problema. Alivia a sua alma e você sai dali feliz, curado, leve. Oh, meu Deus, a expectativa de Deus me alcançou. Até quando eu vou ter que suportar? Sabe, nós precisamos aprender também a dar suporte uns aos outros. Porque às vezes no dia ruim, no dia difícil, a nossa oração falha, mas tem sempre alguém. É isso que Jesus estava dizendo: geração incrédula. Alguém vai nos sustentar, vai nos abençoar. E a expectativa de Deus é que nós oremos uns pelos outros, sem nunca desanimar e sem nunca desistir. Quem me entendeu diz amém? Amém. Glória a Deus. Vamos avançar um pouquinho mais. Jesus, ele quando olha para aquela situação, e o pai diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, porque ele estava frustrado, os discípulos não puderam, mas os discípulos foram na força deles. Hoje nós não atuamos na nossa força, nós temos o Espírito Santo, eles não tinham. E Jesus disse para eles assim: se eu posso, repete comigo assim: tudo é possível ao que crê. Aí Jesus está devolvendo a responsabilidade para aquele pai, não é assim? Se eu posso, e Jesus está dizendo: você pode crer. Se você pode crer, eu posso fazer. E aquele pai entendeu rapidamente. Ele disse assim: Senhor, me ajuda. Aliás, ele disse: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade.
Me ajuda na minha incredulidade. E Jesus libertou, expulsou o demônio e curou o filho. Sabe, é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, irmão. Todo mundo devia ser crente. Eu não consigo entender alguém que não é crente. Sinceramente. Enfrentar essa vida sozinho é a coisa, sei lá, acho que é mais difícil que pode existir. Eu não quero lutar sozinho. Chama de pastor Isaías aqui, você não está sozinho na guerra para lutar. Mas não vai cantar música, não vou inventar essa para vocês não, fiquem em paz. Juntos, lado a lado, nós vamos... Você sabe a história. Como é que alguém pode... Desculpa se tem alguém que está vivendo assim. Porque se tiver, eu vou dizer para você, como é que você consegue viver essa vida sozinho? Às vezes um indivíduo é casado e é mais solitário do que o solteiro. Parece que o mundo está vindo sobre ele. Isso é justiça própria, sabia? Ele trabalha só na força do braço e acha que tudo é contra ele. Não é não, Deus é por você. Se Deus é por nós, ele ainda fica zombando. Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, será que juntamente com ele não dará também todas as coisas? O nosso problema é que ainda nós somos uma geração incrédula. Não totalmente, mas o que Deus quer é despertar a nossa fé para que o extraordinário, para que a bênção e favor de Deus venha sobre a nossa vida. Diz, eu quero. Pergunta, o que eu preciso fazer? Nada. Não ajuda Deus, não. Só acredita nele. E quando ele disser para você assim, faz pão, faz pão. Faz muito pão, faz muito pão. Mas será? Olha a incredulidade. Quem nunca lutou com Deus, né? E Deus curou o menino. Que coisa extraordinária. Viver sem Jesus não dá. Eu não sei como é que alguém consegue fazer isso. Sabe, a nossa fé, ela precisa ser maior que o nosso sofrimento. Eu vou contar mais uma história para vocês. Uma mulher tinha uma enfermidade que já perdurava 12 anos. Todo mundo conhece essa história. Todo esforço humano que ela podia fazer já tinha se esgotado. Ela já tinha feito. Não tinha mais esperança. Os médicos já tinham dito para ela, olha, não adianta. Vou contar uma segunda opinião, não adianta. Terceira, quarta, quinta, 12 anos tentando, gastou todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que tinha, e nada dava jeito, não havia solução para o problema dela. Até que aquela mulher ouviu falar de Jesus, olha só que coisa, né? As pessoas hoje, ouviu falar de Jesus, Jesus, como se fosse uma coisa qualquer. Sabe, às vezes nós somos a igreja, nós somos a geração que está normalizando Jesus. Jesus não pode se tornar normal na nossa vida. O Ney está lutando ali com uma fonte de água, mas nós temos uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Nós temos uma fonte de paciência que nos faz aturar esses motociclistas fazendo isso que eles estão fazendo aí. Acho que eles ficam dando volta aqui em volta da igreja, né? Não fala sério que não é, né? Sabe, e a gente fica lutando com a nossa força e a gente fica normalizando Jesus vira uma retórica. Jesus não pode ser uma retórica, ele precisa ser uma realidade. Aquela mulher lutou 12 anos com a força dela. Gastou tudo que tinha, já não tinha mais nada, não tinha mais esperança, não podia fazer absolutamente mais nada. E quando chegou lá no fundo do poço e não tinha mais o que fazer, ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus, porque ouviu falar que Jesus curava, ele fazia cego ver, ele fazia aleijado andar. Será que ele não podia fazer uma hemorragia cessar? Podia. Ele mesmo já tinha dito para o outro pai, tudo é possível aquilo que crê. Então ela criou uma expectativa, sabe? Você vem para a igreja, a gente vem para a igreja, para o culto, né? Porque a igreja somos nós, não é o prédio. A gente precisa gerar uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer. A gente precisa gerar uma expectativa que Deus vai mexer conosco, vai mudar, vai nos dar uma palavra. A gente precisa gerar uma expectativa que se eu entrei aqui com uma crise, com um problema, eu vou sair daqui sem ela. Sabe, eu ouço testemunhos o tempo todo, e aqui nós temos também, eu quero encorajá-lo a quando Deus falar e fazer alguma coisa na sua vida, conte essa história para nós, entendeu? Pega o meu zap, manda para mim, manda para o meu e-mail, procura, por favor, porque isso é tão importante.
Eu estava comentando com a minha esposa outro dia, a gente estava na reunião da Vinha e os pastores estavam dando relatório, a gente vai lá dar relatório, né? Tá a líder de célula, não é só você que dá relatório, né? Eu também vou lá dar relatório do que está acontecendo, né? Mostra as fotos, mostra a foto da sua célula. Quem é líder aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Mostra a foto da sua célula lá. Se tiver 3 pessoas, vão perguntar para mim assim, quem é o líder dessa célula? Está com problema, hein? Eu vou lá dar relatório, e eu ouvi um relatório lá que muitas crianças autistas estão tendo melhoras significativas, recebendo alta dos seus programas médicos de restabelecimento, simplesmente porque fazem parte do culto Kids das igrejas da Vinha. É o cultinho, está vendo as crianças gritando lá, é o cultinho das crianças. Não sabe nada, inocente. Jesus disse assim, deixar vir a mim os... Sabe, se você é pai, se você é mãe, se você é vovô, vovó, encaminhe o seu filho. Não sei porque eu estou falando isso, não tem nada a ver aqui, mas tenha fé em Deus. Aquilo lá não é um cultinho. Não é para distrair criança. O poder de Deus, Ele está solto, está livre lá. E se você não acredita, vamos fazer uma escala e botar os incrédulos lá. Eles vão sair de lá crente. Crente. Seus filhos são mais crentes que vocês. Já começa porque acreditam em vocês. A criança é crente. Ele acredita em que ninguém acredita. Você. Mas eles acreditam. Deus está fazendo um milagre, Deus está fazendo coisas extraordinárias, gente. Nós não vamos ficar fora disso, nós somos uma igreja de restauração, nós somos uma igreja de multidão, a expectativa de Deus é que a gente creia. O que eu tenho que fazer? Não faz nada, não, só acredita. Só se coloca debaixo da bênção. A bênção de Deus, a graça de Deus é igual o sol. Amanhã Ele vai estar lá. Agora, para você se expor ao sol, você tem que sair de casa. Pelo menos abrir a janela, para deixar entrar. A bênção de Deus assim, ela está lá. Você precisa se expor a ela. Aquela mulher, ela tinha gastado tudo, ela lutou tudo, ela fez tudo que ela podia, não adiantava nada, mas ela começou a gerar, sabe, uma expectativa no coração dela de que alguma coisa podia acontecer, ela podia ser curada. Quem sabe o dia dela, o momento dela, a hora dela não estava chegando, e ela começou a criar expectativa. É maravilhoso quando a gente cria expectativas, porque a expectativa nos impulsiona para a fé. Se a gente não tem expectativa nenhuma, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não sai da cama, vai acabar deprimido, vai acabar ansioso e não consegue fazer absolutamente nada. Tenha boas expectativas. Um dia eu vou morrer. Quem já pensou isso aí? Um dia eu vou morrer. O Snoopy bota isso naquelas fitinhas dele, né? Um dia você vai morrer, mas todos os outros dias você vai fazer o quê? Viver. Então viva! Viva! Que por vencido, viva! Escolhe a vida e viva! Deus é vida, Deus é o Senhor da vida. E aquela mulher começou a gerar expectativa, sabe? Muita gente não consegue gerar essa expectativa porque fica olhando para si próprio, os seus problemas ou para os seus pseudo-méritos, mas ela criou uma expectativa, algo tão extraordinário, de que se ela pudesse, pelo menos tocar, diga tocar, no manto de Jesus, na roupa de Jesus, lá na orla do seu vestido, ela seria curada. Sabe? Olha para ele. Olha para ele. E enquanto eu estou falando aqui, são palavras a respeito de Jesus. Isso vai gerando fé no seu coração e vai movendo o seu coração no sentido de que esse problema, essa situação que você está vivendo, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Deixa de ser religioso, ouça de novo, ouça até você crer.
Ouça até você crer. Hoje, amanhã, nunca desista. É isso que nós aprendemos na primeira história que Jesus falou: nunca desista. Aquele pai, daquele filho endemoniado, ele não tinha nada que ele pudesse fazer, mas ele levou aqui, ele levou ali, ele levou para o discípulo e levou para Jesus. Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de mim. Se eu posso, sabe, Jesus, ele não age na nossa misericórdia, ele não age na nossa necessidade. Isso é um outro erro que a gente pensa, que a gente vai comover Jesus com choro, com lágrima, ou falando para Ele que eu sou tão coitadinho, porque eu fui traído, porque eu fui amaldiçoado, porque eu fui machucado, porque eu fui abusado, porque eu fui. Deus não quer saber de nada disso, porque Ele já sabe. Deus age na sua fé. Por isso, quando aquele pai disse: se podes, Jesus, se eu posso, você crê? Jesus chegou com pena? Não. Ele estimulou o quê? A fé. Irmão, nós estamos aqui para estimular a fé, para crer. Nós somos crentes. Crentes é conhecido porque creem. Abraão, ele é o pai da fé. Por quê? Porque ele creu contra a esperança. Ninguém foi igual a ele. Não de nós foi igual a ele. Ele creu contra a esperança, por isso ele é o pai da fé. Mas se ele é o pai da fé, nós somos os filhos da fé. Nós somos descendentes em Cristo Jesus. Cria expectativa em Jesus. Foi isso que a mulher fez, contra tudo e contra todos. Contra a religião, contra as normas da religião, contra as possibilidades. Marcos capítulo 5 diz assim, versículos de 25 a 34: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, diga por trás, por trás, para não ser vista, para não ser notada. Ela não podia ser notada, ela era uma mulher imunda, ela estava com fluxo, com hemorragia, ela podia ser apedrejada se fosse descoberta, mas ela creu, diga creu, creu e colocou na mesa, tipo jogo, né? Colocou as cartas na mesa. Lembra daqueles leprosos lá na história de Eliseu? Se a gente morrer, morreu. Vai morrer mesmo? Ela botou as cartas na mesa. Se alguém me descobrir e me apedrejar, que esperança eu tenho? A minha única esperança é confiar em Jesus. O que eu quero dizer é que você não precisa deixar chegar nesse aspecto, nessa posição. Creia nele hoje. Diga hoje. Então, ela dizia assim, ela pensava, dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente, depois de ter tocado, o que aconteceu? Cessou a sua hemorragia. Ela sentiu que no seu corpo estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, diga mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para o meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? O que Jesus queria? A mulher ficou com medo, né? Ih, ele vai brigar comigo, eu toquei nele e tal, vai brigar comigo. E ele procurando quem me tocou. E a mente natural diz assim: todo mundo está te apertando, está procurando quem tocou em você. Alguém me tocou. Sabe, Jesus hoje ele está aqui. Ele está na expectativa de que tenha alguém no meio dessa multidão, como aquele pai, como aquela mulher, que tenha a fé, que tenha a expectativa de tocar nele. Sabe, não vai ser um toque físico, mas vai ser um toque espiritual, um toque que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história, que muda a sua família. Isso é conversa. Quantos já foram mudados por Jesus aqui? Levanta a mão para mim assim, deixa eu ver se tem alguém aqui. Isso é conversa? Não, não é conversa. Isso é verdade de Deus. É o poder de Deus agindo na vida daquele que crê. E a mulher disse: fui eu. Tu acha que Jesus brigou com ela? Diga não. Ele disse assim: muito bem. A multidão diz assim: geração incrédula. E para a mulher que desobedeceu a lei, ele disse: muito bem. A sua fé, repete assim, a sua fé te curou. Sabe por quê? Porque a fé que nós temos, ela atrai, ela é como um imã atraindo o metal, ela atrai o poder de Deus sobre a nossa vida. Mas não adianta eu ficar dizendo assim: eu vou ter fé, eu vou ter fé, eu vou ter fé, não, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer. Não, assim não funciona. A fé não é no seu esforço, a fé é no ouvir, é no deixar o seu coração ser transformado. E se você tiver dificuldade, ver que está demorando muito, você vai dizer para Deus igual aquele pai: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade.
E Jesus é bom. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, versículo 33, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz, fique livre desse sofrimento. Que extraordinário. Se algum dia você vier no culto aqui nessa igreja, nesse prédio, ou em qualquer um dos nossos prédios, e não sair daqui com o coração em paz, eu quero que você me diga isso. Porque a mensagem da graça, ela produz paz. Não culpa, não condenação, mas paz. Por isso que Jesus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é na sua força. Tudo que precisava ser feito, Ele já fez. Isso vai criar um monte de crente preguiçoso. Não vai não. Porque quem crê certo, vive certo. A grande pergunta para você hoje é: até que ponto você está disposto a crer? Todo mundo sabe o final daquela história. E eu quero terminar dizendo assim: muito tempo atrás, um homem muito honrado, leproso, ele foi convencido por uma menina a ir ao Deus de Israel, porque lá ele seria curado. Então ele juntou toda a sua... Ele acreditou, ele creu naquela palavra de uma menina judia, e ele procurou de todas as formas naturais e legais se cercar de documentos, de dinheiro, de bens, de presentes, de ouro e de prata, para ir à terra de Israel e receber a sua cura. Ele acreditou numa menina, mas foi procurar o rei. Sabe, às vezes a gente acredita, mas está procurando errado. Procura na pessoa certa, procura em Jesus e naqueles que falam a respeito, que pregam a respeito dele. Quando finalmente ele conseguiu chegar perto do profeta, porque o profeta nem chegou a recebê-lo, você sabe que eu estou falando de Naamã. O profeta mandou um recado para ele e disse assim: olha, diz lá para o general, que ele tem que ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes, que ele vai ser curado da lepra dele. Aquele general, ele ficou indignado, porque nós temos nossas razões, nossos motivos. Ele tinha uma religião, ele tinha uma posição, ele tinha uma autoridade, ele tinha um mérito, mas era leproso. E o profeta disse para ele: vai lá mergulhar no rio. E ele: não vou, isso é um absurdo, como é que me trata assim? Está me tratando como um qualquer, eu sou lá por acaso um cachorro. Lá na minha cidade, na Síria, tem rios muito melhores do que esse rio Jordão. Eu pensei que ele fosse vir aqui, invocar o nome do Senhor, fazer um altar, oferecer um sacrifício, pedir uma oferta, pedir ouro, pedir prata, pedir dinheiro, pedir alguma coisa, mas ele não fez nada disso. Ele me tratou com desprezo. Não, irmão, ele estava só desafiando a fé. Aquele homem estava disposto a ir embora sem receber a cura. Sabe, às vezes você vem na igreja e fica tão escandalizado com aquilo que ouve, e às vezes fica escandalizado não só apenas por aquilo que ouve, mas porque fica olhando para a vida dos outros, e diz assim: eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, todo errado, está todo errado e é abençoado. Eu estava dizendo para os irmãos já no reencontro: é melhor ser um arbusto que queima, mesmo no deserto, e que Jesus fala por ele, do que não ser. Porque é um arbusto abençoado. O cara estava pronto para ir embora. Aí alguém deu uma ideia para ele. Ele gostava de ouvir escravo e empregado. Se ele tivesse pedido um monte de dinheiro que o senhor trouxe aí, o senhor não iria lá e não ia dar? Ia. O que custa você mergulhar no rio 7 vezes? Aí ele ficou pensando: não custa nada. E a minha pergunta para você é: o que custa você acreditar que Jesus pode mudar a história da sua vida? E eu respondo: não custa nada. Você não vai pagar nada por isso. Não precisa dar dinheiro para ninguém.
Só precisa acreditar. Crê, acredite. Faz um teste. Mergulha. Mergulha de novo. Mergulha de novo. E ele mergulhou a terceira, a quarta, a quinta. Sabe o que aconteceu? Nada. A sexta e nada. Mas quando ele mergulhou a sétima vez e saiu da água, a pele dele estava igual a pele de um bebezinho. O nosso desafio é acreditar. Aquela mulher, ela rastejou para poder tocar a orla de Jesus, do veste de Jesus. Mas ela saiu curada. Eu não estou dizendo que você precisa rastejar, que você precisa fazer isso ou aquilo. Sabe, são só modelos, são exemplos. O que Jesus espera, a expectativa de Jesus para nós, é que nós possamos crer. Diga, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Fica de pé, em nome de Jesus.